grupo tenemos casi que un bautismo, como un batizado en portugués, un bautismo, que es entrar este grupo un poco en el concierto latinoamericano y ganar mucho de la experiencia del profesor Mauro Sales, que es nuestro invitado de hoy. Creo que estos grupos, como este nuestro, pues es apenas muy jovencito, tiene apenas un par de meses, pues vamos a ganar mucho de la experiencia y del grupo del profesor Mauro Sales. Y también nos acompaña el profesor Fernando Baldi dos Reis, quien es el presidente electo de la Sociedad Brasilera de Ortopedia y Traumatología, compañero del profesor Sales, también en una actividad muy importante que es el workshop, seminario Ortoinfecto, que al final nos van a comentar un poco porque ya tiene como 10 o 11 ediciones anteriores. Muchas gracias, profesor Sales, por su participación, por compartir su experiencia con nosotros. Sin más, quiero que usted se dirija aquí al grupo presente. Tenemos al grupo de infectología, al grupo del departamento de cirugía plástica y reconstrucción, al grupo de ortopedia y traumatología. Y entonces, bienvenido y muchas gracias, Mauro, por tu presencia. Muchas gracias, mucho gusto, profesor Jaime Quintero, La Verde. Muchas gracias por la invitación, para los comentarios y las discusiones sobre los impactos de las infecciones, de control de las infecciones musculoesqueléticas y la utilidad de trabajar con un grupo multidisciplinario. Soy muy contento de participar de este meeting del Hospital Universitario Clínica San Rafael, con la presencia de colegas de ortopedistas y de infectólogos. Saca también en Brasil, profesor Fernando Baldi dos Reis, que es lo mestre que también coordena el grupo Ortoinfecto de la Escola Paulista de Medicina, Universidad Federal de São Paulo. Sin la presencia, sin la coordinación, sin el incentivo del profesor Fernando Baldi, no hay nada, no hay Ortoinfecto. Entonces, es una personalidad muy importante en todo esto que ha desarrollado a unos años atrás. Bueno, me voy a hablar en portuñol porque el español no es bueno, ¿ok? Entonces, comienza acá esta primera slide que muestra que lo que nosotros queremos es prevenir o evitar la infección, que es muy común para todos nosotros que trabajamos con las infecciones musculoesqueléticas. Yo soy un infectólogo que ha trabajado a más de 20 años, 25 años, con las infecciones musculoesqueléticas solamente. No soy un infectólogo de AIDS, de HIV, o de COVID, o de hepatitis. No, soy un infectólogo concentrado en las infecciones con implantes, los biofilm, la infección musculoesquelética, en todas las cosas que envolve la infección bacteriana asociada al trauma, a la artroplastia, en todo este camino. Entonces, lo que queremos es mostrar, dividir nuestra experiencia en cómo nosotros hemos construido una idea de un grupo que trabaja con los métodos de prevención, los métodos de diagnósticos modernos y también los métodos de tratamiento de las infecciones musculoesqueléticas. Si todos van a los artículos, a la internet, nosotros sabemos que esto es un camino que está siendo construido poco a poco. Esto es un artículo de Visión de International Orthopedics que discute la prevención de infecciones relacionadas a la fractura como un pacote de multidisciplinario, de medidas multidisciplinarias. Esto es nuestro objetivo, es producir informaciones para que la sociedad en conjunto de ortopedia de un grupo de Europa y de los Estados Unidos, mostrando o que nosotros pensamos o que debemos hacer en grupo de infección musculoesquelética. Entonces, la importancia de la prevención. Un minuto. La importancia de la prevención, cómo hacemos para disminuir, para controlar las infecciones, seja nas artroplastias, seja nas cirurgias eletivas
electivas, sejam nas cirurgias de trauma, nas urgências, como o que nós podemos fazer. Também, como nós podemos trabalhar com diagnósticos, por exemplo, nós não trabalhamos com imagem para critério diagnóstico, trabalhamos com vários outros critérios microbiológicos, ele vai mostrar mais adelante. E nós trabalhamos com vários métodos de tratamento, seja tratamento de curativo, tratamento de supressão e várias combinações de tratamento local com tratamento sistêmico e assim vai. Mas o mais importante de tudo é que o grupo não é somente hecho de ortopedistas ou de infectólogos. Não, é feito de as pessoas que trabalham no laboratório de microbiologia e na Universidade de São Paulo. Eu coordeno o laboratório de infecção musculoesquelética e tenho alunos de mestrado, de doutorado, biólogos, biotecnólogos. Também temos enfermeiras, nursing, trabalhando no grupo, farmacêuticos trabalhando no grupo, fisioterapeutas trabalhando no grupo, em todos os outros subgrupos de ortopedia, assim como os infectólogos de infecções musculoesqueléticas. Então, é importante você compreender que, atualmente, a infecção musculoesquelética é também uma subespecialidade da infectologia. Assim como tem colegas infectólogos trabalhando somente com HIV, ou com hepatites, ou com Covid, há infectólogos trabalhando 100% com as infecções musculoesqueléticas, porque é muito complexa, há muita coisa para estudar, para preparar e para colaborar. Não se pode fazer uma coisa e outra coisa. E é muito importante também que o infectólogo também seja valorizado pelo grupo de infecção ortopédica. Não é somente para dizer por WhatsApp qual é o melhor antibiótico para aquele paciente. Não, ele tem que trabalhar em conjunto, ter seu ganho financeiro em conjunto e ter seu trabalho valorizado por todos do grupo. Isso há como 4 anos, ou 3 ou 4 anos, em la Escola Paulista de Medicina, trabalhamos com um curso de infecções musculoesqueléticas em la coordenação minha, de Mauro e também do professor Fernando Baldi. É um curso com duração de 1 ano, como um R4, como um fellow, solamente para as infecções musculoesqueléticas, e que é para os infectólogos e também para os ortopedistas. Então, abrimos 2 vagas, 2 places para infectólogos e uma para ortopedista. E que fazem lá? Fazem ambulatório da infecção musculoesquelética, outpatient. Trabalhamos com o paciente na enfermaria, com todas as complicações do trauma, da artroplastia. Trabalhamos também com laboratório de microbiologia e biofilme, incluindo a biologia molecular. Estágios opcionais, o infectólogo e o ortopedista também estão no centro cirúrgico, tanto quanto estão na enfermaria, e trabalhamos com essas disciplinas, a infecção, o manejo das infecções, as técnicas, as infecções de pele e partes blandas, o que é muito importante, como os diabéticos, as fasciites, as piomiosites, e todas essas coisas que também são muito importantes nas infecções musculoesqueléticas, assim como os biofilmes, e compreendendo e conhecendo muito melhor, mais adequadamente, os biomateriais, não somente as placas, os parafusos, os metais, os titânios, mas também as biocerâmicas, o biovidro, o sulfato de cálcio, todas essas coisas que estão desenvolvendo muito rapidamente, e todos nós temos que ser muito estudiosos em la técnica. Então, a base para compreender e para colaborar com todo o grupo é oferecer a melhor prevenção, o melhor diagnóstico e o melhor tratamento. Para começar este conceito, uma das coisas que é muito importante para nós é construir a base fisiopatológica para os infectólogos e para os ortopedistas. Então, no trauma, como nós podemos pensar o trauma como steps, como passos que nós podemos interferir precocemente para diminuir ou para controlar ou para evitar que um paciente com politrauma, com a infecção, com uma fratura exposta, possa evoluir para a infecção musculoesquelética, como esta aqui. Então, compreendendo a extensão e a energia, o local de contaminação, como nós podemos prevenir ou intervir na contaminação, como nós podemos trabalhar muito rapidamente com a circulação, ou seja, as cirurgias ortoplásticas são muito importantes,
como nosotros podemos trabajar con la localización atómica, los tipos de oso, de hueso, y cómo ese tipo de oso puede interferir más o menos en la infección. Nosotros trabajamos en el control de los pacientes con la comorbidad, como por ejemplo los diabéticos, nosotros trabajamos mejorando o incrementando las habilidades de los ortopedistas y de los infectólogos en esta parte de la infección musculoesquelética. Una cosa que es muy importante para una situación como esta, para que nosotros podamos controlar o reducir o disminuir la infección, una de las cosas más importantes es ofrecer el antibiótico sistémico muy precoce, muy temprano, para que la concentración de antibiótico sea razoablemente grande en lo hematoma, en local de los traumas, en local de la fractura. Se posterga este antibiótico, la concentración de antibiótico es muy disminuida, entonces las tasas de infecciones son muy elevadas. Una otra cosa que es muy importante actualmente que nosotros hacemos también es ofrecer la terapia antibiótica local con antibióticos en pó o otros tipos con un vehículo, como por ejemplo con polimetilmetacrilato o con otro como sulfato de calcio, para tentar reducir o controlar las infecciones musculoesqueléticas en las situaciones dramáticas como son los politraumas y las fracturas expuestas de extremidad inferior. Una otra cosa que es muy importante es también aparte es que los antibióticos tienen que ser manejados con los grupos y no solamente con o infectólogo o ortopedistas. Por ejemplo, en la servicio de emergencia, los pacientes con trauma o con una fractura tienen que recibir los antibióticos pelo peso. Por ejemplo, cefazolina, 3 gramas para pacientes acima de 120 kilos y no solamente 2 gramas. Entonces, estas cosas son muy importantes también para controlar las infecciones de las fracturas expuestas y fechadas. La comprensión de la fisiopatología de las infecciones musculoesqueléticas son muy importantes, no solamente en la fase de las fracturas, como también porque los antibióticos orales simplesmente não terão capacidade de eliminar o biofilme e somente induzirão resistência antimicrobiana. Então, a compreensão da fisiopatologia é muito importante e nós levamos isso muito a sério, compreendendo que a dificuldade do tratamento, a forma crônica da doença pode acontecer simplesmente porque não manejamos na fase muito precoce, não compreendemos o biofilme, não compreendemos a microbiologia. Por exemplo, na forma de small polyinvariant, que as bactérias tomam ação quando invadem um tecido ósseo ou então um implante e também as características de internalização das bactérias dentro do osso. Então, é muito importante para nós o tempo inteiro discutirmos isso e compreendermos todas essas características. Então, essa aqui é uma diapositiva solamente com um cartoon mostrando a presença de osteoclastos, osteoblastos e osteócitos, uma representação esquemática, é o implante. Logo após uma infecção, por exemplo, num trauma, numa osteossíntese ou numa artroplastia, as bactérias formam um biofilme, elas em seguida internalizam para dentro das células de osteoblastos, de osteoclastos e também dentro de osteócitos. Dito estes, você não pode simplesmente oferecer a terapia antibiótica oral qualquer, porque muitos antibióticos não há capacidade de concentrar no interior das células. Os antibióticos só conseguem eliminar bactérias que estão fora, não dentro das células e tampouco dentro do biofilme. Então, esses pacientes vão ter uma falsa sensação de que a infecção está controlada com melhora da dor, com melhora da hiperemia, melhora dos sintomas locais, porém a infecção continua e se vai desenvolver em osteomielite crônica. Então, esses são uns artigos muito importantes para você começar a discutir no grupo, seja no seu grupo ou em qualquer outro grupo de infecções musculoesqueléticas. Então, as infecções musculoesqueléticas são completamente diferentes das infecções de sangue, ou de pulmão, ou de urina. As infecções musculoesqueléticas têm características de infecções crônicas muito tempranamente. Então, há formação de abscesso no osso, que é chamado de SAC. Há também formação e
caracterização das bactérias no sequestro, a formação do biofilme no osso e não somente no implante, há uma internalização das bactérias para o interior das células. Dito isto, você não consegue trabalhar com antibióticos que não têm capacidade de concentrar o osso. Por exemplo, vancomicina. Vancomicina é muito mal, é péssimo para as concentrações do antibiótico dentro da célula. Então, a vancomicina não é o melhor antibiótico para as infecções musculoesqueléticas. E todas outras características que fazem com que as infecções musculoesqueléticas possam facilmente cronificar. Então, do ponto de vista prático, o que nós fazemos para reduzir as complicações como esta aqui? Uma artroplastia no trauma e uma infecção precoce e depois uma infecção crônica. Muitas vezes que nós hacemos e discutimos com muita frequência é como, por exemplo, podemos fazer a profilaxia antibiótica customizada, tailored, para pacientes específicos. Por exemplo, a artroplastia de revisão, a artroplastia indicada para pacientes de trauma, os idosos com muitas comorbidades, ao receber a profilaxia mesma como se fosse para um paciente que quer ser uma prótese primária que está muito bem controlado? Claro que não. Claro que não. Nós não podemos fazer isso. Entretanto, os guidelines que os infectólogos de controle de infecção do hospital utilizam os guidelines universal. Dito isto, os infectólogos de grupo de infecção musculoesquelética não podem pensar como o infectólogo de controle de infecção, porque isso não é controle de infecção, isto é manejo como infectólogo e não como controlador de infecções hospitalares. Dito isso, nós trabalhamos com a construção de medidas específicas, utilizando scores de risco, como, por exemplo, o score de Carlson ou de Charlson, para manusear a terapia profilática ou preventiva específica para os pacientes idosos que vão ser submetidos à artroplastia parcial, em que a taxa primária de infecção é quase 10%, por exemplo, ou a artroplastia total pós-trauma da fratura do idoso, da fratura transtrocantérica ou para a fratura de colo de fêmur. Então, nós não trabalhamos somente com guidelines do CDC ou guidelines de controle de infecção. Trabalhamos com nossos próprios critérios e scores de risco para reduzir as complicações associadas aos micro-organismos, que nós temos em nossos hospitais, como MRSA, gram-negativos multiresistentes e assim por diante. Então, trabalhamos, por exemplo, com profilaxia com 2 antibióticos em pacientes com fraturas que são submetidos à artroplastia parcial, que nós sabemos que as taxas de complicação são muito elevadas. E trabalhamos também com trabalhos científicos, desenvolvendo estudos locais para entender que o mais importante para muitos desses pacientes é estabelecer as estratégias profiláticas específicas, individualizadas, normalmente tailored, para específicos grupos de pacientes, como a fratura de idosos, para os pacientes com morbidades como obeso mórbido e por aí vai. Bom, trabalhamos dessa forma com conceitos muito modernos. Então, os conceitos de infecção associada à fratura é muito importante para todos nós outros, porque em Latinoamérica é mais comum as infecções associadas à fratura do que as artroplastias infectadas. Durante muitos anos, eu, por exemplo, trabalhei com produções de artigos científicos de fratura em que tinha que trabalhar ou que utilizar os conceitos de definições de artroplastia para poder definir as infecções às fraturas, o que era muito problemático, era muito difícil. Porém, como há 2 anos atrás, esse grupo do EBGIS, European Bone and Joint Infection Society, e também o grupo com os Estados Unidos, com infectólogos, com ortopedistas, estou muito em contato com todos esses grupos, han definido e resolvido esta questão de definição das infecções associadas às fraturas. Então, como outros podem ver nesse slide, os critérios de definição de infecção associada à fratura não estão baseados em imagem radiológica e também, tampouco, em nos critérios clínicos. Os critérios de definição são basicamente se tem fístula ou se no intraoperatório há a presença de pus, ou então os critérios são completamente microbiológicos. Microbiológicos de cultura de tecido, microbiológicos de histopatologia e microbiológicos de sonicação. O que é importante compreender, então,
Si un paciente con una infección asociada a fractura es sospecha, los cirujanos van a comprender que precocemente este paciente debe ser submetido a uma limpeza cirúrgica para coletar cultura, para poder identificar o patógeno e, a partir daí, tratar da melhor forma possível. Então, os critérios de infecção da fratura estão muito importantemente baseados em los critérios microbiológicos, los critérios microbiológicos de tecido, de sonicação do implante retirado, se for possível, dos critérios anatomopatológicos, e não são solamente em critérios radiológicos. Os critérios radiológicos, como tomografia, ressonância, não são critérios que fecham, que definem completamente os critérios diagnósticos de infecção da fratura. Então, de todas as bases diagnósticas han cambiado muito precocemente, nós temos trabalhado com muito afinco, e neste cambio tem sido muito importante para nós, para poder basear nossos tratamentos. E os tratamentos são completamente baseados na compreensão que as infecções estão associadas à presença de biofilme, e não são infecções causadas por bactérias que circulam, como bactérias que estão no sangue, ou que estão na urina, ou no pulmão, causando febre e toda essa coisa. Lá, infecções musculoesqueléticas têm uma fisiopatologia completamente diferente, e que o mais importante para o grupo de infecção musculoesquelética, e acá eu repito, o mais importante para o infectólogo de infecções musculoesqueléticas é salvar o implante, não é solicitar para o ortopedista para retirar o implante, não. O mais importante, meu trabalho é salvar o implante da melhor forma que posso, da melhor forma multidisciplinar que posso. Então, não vou para a enfermaria solicitando a retirada do implante de todo o paciente porque há suspeita de infecção. Esse é um equívoco muito grande. Então, como nós fazemos? Vejam, essa é uma revista muito importante de infectologia. E atualmente nós sabemos que para salvar o implante, se a fratura não está consolidada, e se o implante está em situ, e se eu tenho como trabalho mais importante a retenção do implante para induzir a consolidação, mesmo na presença de biofilme, na presença de infecção, uma das coisas mais importantes é compreender que temos que fazer terapia de supressão para que o biofilme diminua, para que induza a consolidação, mesmo na presença de um implante com um micro-organismo. Então, nós sabemos que o implante tem que estar estável, que as condições particulares têm que ser boas, tem que ter desbridamento cirúrgico para salvar o implante, retendo o implante e também trabalhando com terapia antibiótica específica. Outro, temos vários estudos que já são um pouquinho antigos, como o de 2016, que sabemos como manusear a terapia de supressão crônica para salvar os implantes. Então, isto, por exemplo, é o slide mais importante que você pode trabalhar como tratamento. Então, nós queremos trabalhar em tratamento para a infecção associada à fratura. Nós classificamos como as infecções precoces, intermediárias e tardias. E se queremos salvar o implante para induzir a consolidação, o desbridamento, coleta de cultura de tecido é muito importante, assim como a terapia antibiótica específica para biofilme e não vancomicina para sangue. Em qualquer que sejam as conduções acá, os desbridamentos são muito importantes. A limpeza cirúrgica, a coleta de material, identificação do patógeno e trabalhando com antibióticos direcionados para biofilme, que são muito importantes. Dito isso, os aspectos microbiológicos são fundamentais. E há muito tempo que nós trabalhamos com sonicação, há mais de 15 anos, com certeza. Trabalhamos com sonicação e na Escola Paulista de Medicina trabalhamos com sonicação, que nada mais é do que uma técnica de identificação de micro-organismos que estão aderidos em implantes e que estão produzindo biofilme. Trabalhamos dessa forma com todos os modelos em que há emplazado na Escola Paulista de Medicina para que a sonicação funcione muito bem. Então, na suspeita de uma infecção, por exemplo, em artroplastia, osteossíntese de coluna ou na fratura, os implantes foram retirados. Todo o implante com menor suspeita são submetidos à sonicação. Então, oferecemos o container. Esse container é enviado para o centro cirúrgico, o cirurgião insere o implante retirado cirurgicamente de forma séptica, isso é enviado para o Laboratório Especial de Microbiologia Higiênica, de onde nós trabalhamos, de onde eu coordeno, as infecções musculoesqueléticas, trabalhamos com microbiologia fenotípica e genotípica também. Então, o implante é submetido a um vórtex, a sonicação,
que nada mais é do que um aparelho que produz um ultrassom de baixíssima frequência. Essa frequência é transmitida por dentro da caja e as bactérias aderidas no biofilme são destacadas do implante, caem no líquido e nós outros cultivamos o líquido em meio anaeróbio e meio aeróbio e identificamos e fazemos MALDI-TOF e também fazemos análise molecular e começamos a trabalhar de forma mais completa e adequadamente possível para que os pacientes recebam o melhor tratamento indicado. Dito isso, nós também publicamos muitas informações em la literatura. Esse é um estudo de ácido intramedular, caracterizando os micro-organismos mais importantes, que no objetivo, claro, é tentar tratar um paciente com osteomielite crônica associada à artéria intramedular. E é claro que as infecções intramedular não podem simplesmente ser mantidas, têm que ser retiradas com a infecção. Porém, identificamos muitos pacientes com infecções polimicrobianas e infecções monomicrobianas, com enterobactérias, com bactérias multissensíveis e multiresistentes. Isto é muito importante para que os pacientes possam receber os melhores esquema de antibiótico possível. Mira, acá, neste slide, é importante identificar que as infecções polimicrobianas foram identificadas em um quarto dos pacientes com as técnicas de coexistonicações comparado com as técnicas de cultura de tecido. Trabalhamos com informações, com identificações genotípicas, sequenciamento genômico também completo dos micro-organismos que são identificados nas infecções musculoesqueléticas. A Ingrid é uma bióloga, aluna de doutorado, que trabalha solamente com a identificação de Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus coagulase negativo, para identificar fatores de risco genéticos de las bactérias que possam ser controladas para diminuir as infecções por bactérias gram-positivas, Staphylococcus epidermidis, que entram dentro do campo cirúrgico durante a cirurgia, e assim podemos controlar essas bactérias e entender quais são os genes que estão associados à formação de biofilme nessas bactérias. Aqui um exemplo da identificação de todos os genes de Staphylococcus aureus e de Staphylococcus epidermidis que foram identificados em pacientes que não melhoraram, que foram tratados e que não curaram das infecções. Trabalhamos também com Cutibacterium maquinis para a identificação e a compreensão das infecções na prótese de ombro, também na prótese de coluna e também na formação de biofilme. Produzimos informações de como poderemos utilizar os melhores antibióticos e os pacientes possam se beneficiar em situações de alto risco, por exemplo, durante a pandemia. Esse é um outro estudo muito importante, agora muito recente do grupo. Esse é um infectólogo, agora em doutorado em infecções musculoesqueléticas, é um ortopedista, essa é uma infectóloga, e que produzimos informações em conjuntos e compreendendo que os antibióticos não devem ser prescritos antes de uma cirurgia eletiva ou uma cirurgia de fratura, por exemplo, porque antibiótico prescrito antes são um fator de risco muito importante para a presença de FRI, de las infecções associadas às fraturas. Então, nós compreendemos muito bem do melhor manejo dos antimicrobianos, de como deve ser feito durante as infecções, durante as cirurgias, antes das cirurgias e após as cirurgias, e trabalhamos isso também de maneira que os pacientes possam se beneficiar. Trabalhamos também com novos biomateriais, como biovidro, como sulfato de cálcio, para que os pacientes possam se beneficiar desse tipo de terapia, que é muito importante atualmente para reduzir muito importantemente o uso da terapia antibiótica endovenosa. Estamos constantemente produzindo estudos em conjunto com os colegas do Brasil para que nós possamos compreender o manejo das infecções associadas às fraturas no Brasil. Esse é um estudo que ha sido aprovado muito recentemente. Estamos implementando esse estudo agora para compreender a análise epidemiológica e microbiológica das infecções associadas às fraturas em todo o Brasil. E seria muito importante, por exemplo, trabalhar com Latinoamérica, porque nós estamos muito separados e muito distantes da Latinoamérica. É claro que todo o grupo também trabalha e produz informações nos congressos. Este é o meeting mais importante de todos nós, European Bone and Joint Infection Society, e também o MSS nos Estados Unidos, porém, esse é o mais importante.
Aqui estão todos os grupos, estão os R4s, os residentes, são ortopedistas, são infectólogos, e aqui uma apresentação feita por mim, mostrando a presença de todo um grupo agora no último congresso em Graça. Esse é o grupo de infecção musculoesquelética, coordenado pelo professor Valder, e por mim. Temos colegas infectólogos, colegas ortopedistas na coordenação, temos preceptores, temos pós-graduandos que são biólogos, biomédicos, enfermeiros, fisioterapeutas e também ortopedistas e também infectologistas. Esse é o grupo e é a partir daí que trabalhamos e que fazemos todo ano um workshop de infecção musculoesquelética e eu vou mostrar a seguir. Por enquanto, eu vou parar por aqui agora para que a gente possa fazer uma discussão e eu já mostro o que nós temos aqui de infecção musculoesquelética, do ortoinfecto. Muitas graças, estou aberto para a discussão e para a pergunta. Eu gostaria de me desculpar com o portunhol, muito mal, mas não se pode fazer melhor do que isto. Gracias. Gracias, yo le pido el favor. Gracias, Mauro, por la excelente presentación y todo ese resumen que abarca muchos años. Oscar, porque Raúl también tiene una pregunta, y Oscar, ¿puedes moderar las preguntas? Creo que Raúl está en fila. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias, doctores, muy amables. Quiero darle paso. Raúl tiene una pregunta. Raúl, buenos días. Bueno, ok, yo creo que, bueno, mientras Raúl nos habla, yo tengo un par de preguntas. Nosotros en el grupo, pues llevamos 2 meses apenas, y parte de nuestra filosofía ha sido darle mucha relevancia a la prevención y hemos considerado que el manejo ortoplástico en fractura abierta es fundamental. Quería preguntarle a los profesores Alex y Valdi, ¿cuál es el papel en el grupo de ellos que tiene el manejo ortoplástico en fracturas abiertas y el cubrimiento temprano de los defectos de piel para el manejo del paciente infectado o la prevención de las infecciones? Professor Baldi. Aqui na escola nós temos o grupo de mão que faz essa cobertura e a gente já trabalha com isso há mais de 20 anos. O Jaime lembra do nosso amigo Arnaldo Zumiotti, né? Nós iniciamos isso talvez no final da década de 90, começo da década do ano 2000. E a gente vem trabalhando muito próximo com os retalhos e a cobertura. Eu publiquei ano passado, no começo do ano, no DBJS, juntamente com o pessoal de São Francisco, um levantamento na América Latina. Eu não me lembro qual foi o colega que fez aí da Colômbia, eu não me lembro de cabeça, mas o levantamento, como funcionava toda essa abordagem da ortoplástica aí. E esse trabalho está publicado no DBDS, um trabalho bem interessante, que mostra um panorama preocupante. Embora nas grandes universidades nós tenhamos esse enfoque, o ortopedista geral ainda não tem essa ideia ou esse intercâmbio com os cirurgiões plásticos. Eu acho que na Colômbia, se não me engano, é mais ou menos como no Brasil. Quer dizer, os grandes serviços, como o de vocês em Bogotá e outros que a gente tem notícia, o trabalhar com o plástico é muito próximo, isso melhora muito a condição de infecção. Mas no interior do país, não é isso que acontece. Correcto. Queria que você me complementasse se eu estiver falando errado, desculpa. No, está muy bien. Comenta, Oscar, aquí tenemos a los colegas. Sí, sí, aquí está. Sí, nosotros de entrada en el inicio del grupo, pues le dimos mucha relevancia a esa parte del manejo del tejido blando en conjunto con cirugía plástica. Entonces, digamos que nosotros en el grupo está infectología, ortopedia y cirugía plástica como una parte fundamental del grupo. De hecho, las revistas que hemos hecho hasta ahora siempre son en conjunto con infectología, ortopedia y cirugía plástica, pensando en que el manejo de prevención de la infección es fundamental. Hablando precisamente de prevención, un punto que tocó el profesor Sales en su conferencia es el manejo
de las taxas de infecciones locales cuando se aplica antibiótico local. Pero, Oscar, no se puede colocar todo esto en lo mismo saco. Las infecciones electivas como de columna no se puede colocar como la misma cosa, porque los artigos de neurocirugía y de la infección de columna no balizan, no sustentan la utilización de terapia antibiótica en pó para cirugías electivas. ¿Me comprendes? Entonces, estas cosas tienen que ser muy bien discutidas. Por eso que yo comprendo muy la importancia de la presencia de cirugía ortoplástica y de la prevención de terapia antibiótica local. Pero esto es una parte muy tiny, muy pequeña de las infecciones musculoesqueléticas. Porque hay muchas otras cosas para ser estudiadas por el grupo como un todo. Entonces, lo resumo es que en las cirugías electivas, por ejemplo, en la artroplastia de revisión, está muy bien balizado la terapia antibiótica en cemento cuando las prótesis de revisión son cimentadas. Eso está muy bien balizado por las publicaciones del grupo escandinavo de la década de 2000 con 35 mil pacientes. Pero no es indicado en las artroplastias primarias. Se misturar antibiótico con PMMA, con polimetilmetilato, con cemento en las teorías primarias. Lo trauma ahora es muy más claro que usted debe hacer alguna cosa para las fracturas muy complexas de tibia, de la extremidad, de diáfise de tibia, o mesmo em planalto tibial, seja aberta, seja exposta, porque as taxas de infecção são muito elevadas, como acima de 10%. E quando o infecto não vai fazer? Solamente mirar? Não, tem que fazer alguma coisa. Porém, não é a mesma coisa que indicar ou aceitar que as cirurgias de coluna sejam também hechas na terapia antibiótica com vancomicina em pó, porque isto solamente induz resistência para a bactéria gram-negativa e não diminui as taxas de infecções. São coisas muito diferentes. É isto. No sé si en el auditorio alguien tiene preguntas, si, o el doctor Restrepo de pronto, si no, pues yo que, pues mientras van pensando las preguntas, yo quería preguntarles digamos, ¿han notado un impacto de los datos que tenían en resolución de una infección, tiempo de hospitalización, antes de que se formara el grupo y después tienen, digamos, esas estadísticas, y cuál ha sido el impacto de la conformación del grupo en el diagnóstico, prevención, tratamiento de los pacientes infectados? Oscar, usted quiere muchas cosas. Muchas cosas. Esa es normal. Es como, por ejemplo, 10 alumnos de doctorado para trabajar con esa información. Mira, primero, las informaciones antes de los grupos de infección musculoesquelética, no tenemos un banco de dados previo. Claro, no sé cómo trabajas en Colombia. Claro que tem muitos prontuários eletrônicos, porém, não é fácil buscar todas as informações passadas. Os diagnósticos de infecção musculoesquelética podem ser feitos, como tu sabes, 5 ou 10 anos depois. Então, não é uma coisa simples. Pero agora, é importante entender que nós construímos um banco de dados prospectivo que é muito grande. Como agora, como nos 3 anos, temos como 450 pacientes, como aproximadamente 7% como las taxas globales de infección. Nosotros tenemos taxas de fractura exposta que están acima de 10%, pero disminuimos las taxas de fractura, de infecciones de fractura de los idosos, como las prótesis, como las asas intramedulares cortas, como DHS. Nosotros controlamos las taxas de infección de fracturas fechadas, pero temos muitas outras coisas para se controlar, como, por exemplo, as bactérias muito resistentes, como, por exemplo, o custo de los antimicrobianos, como, por exemplo, o tempo de trabalho de muitos de nossos colegas que trabalham em infecções musculoesqueléticas. Então, essa é uma resposta que não se pode oferecer assim.
¿Has disminuido todo? ¿Has controlado todo? ¿Está todo perfecto? Claro que no. Estamos construyendo las cosas. Estamos ainda como un bebé en las infecciones musculoesqueléticas. Pero estamos construyendo la cultura para la cabeza, para la mentalidad de los infectólogos, de los ortopedistas, también de las enfermeras, de los nurses, y también de los ortopedistas, y también de los farmacéuticos, y todo el grupo que trabaja con esto. Es muy complejo. Yo acredito que hay muchos importantes avances, no solamente en lo control, en la disminución de las tasas de infecciones. Esto no es mi problema. Este es un problema de los grupos de control de infecciones hospitalarias del hospital. Porque puedo trabajar muy perfectamente, pero los materiales no están muy bien controlados pelo grupo de control de material, o no centro cirúrgico las cosas no están yendo muy bien, y todas otras variables. ¿Te comprende que lo digo? Entonces, nosotros tenemos que, sí, controlar las infecciones, disminuir las infecciones, pero tenemos que ofrecer lo mejor trabajo para los pacientes, como en todo, en la prevención, en el diagnóstico y el tratamiento. Entonces, solo para terminar, en el ambulatorio, ¿comprende que es el ambulatorio? En un ambulatorio, nos tenemos una sala solamente para todos los pacientes que van a hacer cirugías electivas, de artroplastías, de osteosíntesis de columna. Y lá, los infectólogos y los residentes y los posgraduandos hacen control de pesquisa de suave, de control de las drogas inmunosupresoras, de control de uso de antibióticos para tentar disminuir las tasas de infecciones pós-operatorias en cirugías electivas. ¿Te comprende? Entonces, hay muchas cosas en el mismo tiempo. Sí, Oscar, eso está muy claro que tenemos que... El grupo tiene un foco grande en el trauma, claro, en las infecciones musculoesqueléticas provenientes del trauma, de fracturas abiertas, en fin, también del tema de infecciones por implantes. Y luego vendrá otro capítulo que es la artroplastia, porque son usualmente infecciones de otro corte, con otro tipo de paciente, con otra metodología, pero que también van a ser vistas en el grupo y, como decía Mauro, las de columna, y todo eso tendrá precisamente estamos aquí escuchando la experiencia para poder, digamos que nuestros pasos puedan aligerarse y no esperar 10 años, sino acortar un poco los tiempos. Acuérdate que también tenemos como objetivos algunos indicadores de la gestión con estos pacientes, es disminuir el costo hospitalario, disminuir los tiempos de respuesta a interconsultas, disminuir la estancia hospitalaria. Ya dijimos, bueno, hay otra serie de parámetros que también para la institución y para el sistema, para los pagadores es importante. No sé, en el auditorio, el profesor Restrepo, ¿quién está por ahí que querían preguntar? Los demás están bastante tímidos. Hola, doctor Restrepo. Muchas gracias. Mi pregunta es para el doctor Sales. Muchas gracias por la presentación, doctor. Supremamente didáctica. Yo soy infectólogo de formación, internista e infectólogo. Quería preguntarle, yo sé que eso varía con respecto a lo que uno esté tratando en un momento dado, pero ¿cuánto tiempo digamos, en cuánto tiempo ustedes encaminan un paciente para ser tratado ambulatoriamente? Me refiero, para alcanzar la mayor concentración del antibiótico, damos unos días. Normalmente yo utilizo 21 días, 3 semanas de antibiótico parenteral y el resto de la terapia oral. ¿Cuánto tiempo utilizan ustedes, digamos, en promedio para el tratamiento de una infección musculoesquelética? Utilizamos 6 semanas, utilizamos 8 semanas, utilizamos 12 semanas. ¿Cuál sería más o menos ese tiempo? Hola, Carlos. Muy contento en ver tu infectólogo. Al fin apareció uno. Muchas gracias. Hablamos la misma lengua. Bueno, ahora estoy protegido. Sí.
Bueno, Carlos, he trabajado con ortopedistas como más de 25 años, como les he dicho. Entonces, las cosas han cambiado, sí, mucho. Por ejemplo, el estudio más importante de conducción de antibiótico sistémico es producido por los colegas de Inglaterra. El estudio es llamado OVIVA, OVIVA. Ese es un estudio muy importante porque es un ensayo clínico randomizado que probó que las infecciones musculoesqueléticas pueden ser tratadas con los antibióticos sistémicos endovenosos por una semana. Y después, si las bacterias son sensibles, se puede cambiar para las medicaciones orales. Entonces, a partir de esto, los estudios OVIVA, nosotros trabajamos con lo máximo de los tiempos de antibióticos endovenosos con una semana, si las bacterias son identificadas por las culturas de tejido y por las culturas de sonicación. Entonces, una semana es importante. Y después cambiamos para la terapia oral. Las osteosíntesis infectadas, el tiempo del tratamiento es no máximo 12 semanas. Para las infecciones agudas, por ejemplo, la espondilodicitis o la osteosíntesis infectada de columna, el tiempo de tratamiento máximo es de 6 semanas. 6 semanas. Para las artroplastias infectadas, se ha hecho debridement antibiotics and implant retention. El tiempo máximo de los tratamientos es de 12 semanas. Y todo esto se puede hacer solamente una semana de lo antibiótico endovenoso, si es sensible. Pero nosotros aquí en Brasil, claro, tenemos muchas infecciones por las bacterias gram negativas multiresistentes. Entonces, muchas situaciones en que los pacientes deben recibir tratamiento para las bacterias que no tienen antibióticos orales. Entonces, lo que nosotros hacemos con mucha frecuencia los tratamientos con terapia antibiótica local. Carlos, es importante comprender que es común el uso de colistina, que es misturada con cemento, con polimetilmetacrilato, para el tratamiento de las osteomielitis cavitarias o mesmo de las artroplastias infectadas por bacterias gram negativas como Klebsiella pneumoniae PC, Pseudomonas aeruginosa y así por diante. Entonces, nosotros no necesitamos ficar dependientes de los tratamientos endovenosos por meses con las infecciones musculoesqueléticas. Entonces, no hay más espacio para trabajarmos con antibióticos orales o endovenosos por más de que 12 semanas, con excepción de los tratamientos de supresión crónica, cuando los pacientes no pueden ser sometidos a cirugías por problemas de comorbidades. Nas fraturas infectadas, lo máximo es 12 semanas. Nas infecciones agudas, los máximos 6 semanas. Nas artroplastias infectadas con DER, los máximos es 12 semanas. Cuanto más precoce los pacientes encaminado para tratamiento ambulatorial, es mejor para los pacientes. De eso tengo mucha certeza. Muchas gracias, doctor Sales. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Vero. Carlos, te invito, si tuvieres interés, te invito para estar conosco en Brasil, por pelo menos una semana, un mes, para estar con nuestro grupo de infecciones musculoesqueléticas. Si el profesor Fernando Baldi también concorda, sería muy placer tenerlo como infectólogo no grupo para comprender cómo nosotros trabajamos. Sería un honor para mí. Tengo que buscar el espacio para eso. Muchísimas gracias, doctor. Y ellos tienen que regresar de carnaval porque ahora en febrero, entre diciembre y febrero son 2 meses que el profesor Sales y el profesor Baldi se van al litoral paulista y al litoral carioca a descansar 2 meses. No, Oscar, por favor. Vamos terminando entonces. Bueno, sí, yo creo que si no hay más preguntas de alguien del auditorio o de los que están conectados, podríamos terminar la sesión. No sé si está de acuerdo, doctor Quintero.
Sí, claro. Es decir, el doctor Sales. agradeciéndole- Sí. ¿Cómo? Doctor Sales. Me gustaría solamente le mostrar lo workshop artefacto. ¿Puedo eso? Por sí, favor, sí, claro claro. que sí. Muchas gracias. Gracias. ¿Están viendo? Sí, Entonces, artefacto es un workshop que hacemos há muchos años. Es un workshop que trabaja son 2 días, con muchas discusiones de la fisiopatología, de osteomielitis, de biofilme, de biomateriais, y también los manejos de la infección en fractura, de las infecciones en artroplastias, de la infección en columna. Ese es un workshop que le convido para entrar aquí en www.ortoinfecto.com.br y explorar un poco de la programación. En el segundo día, nosotros también hacemos oficinas. Y con los ortopedistas, nos creamos oficinas, laboratorios que son artificiales. Entonces, los ortopedistas que atenden el workshop van para una oficina de microbiología para comprender cómo coleta la cultura, cómo transporta la cultura, cómo hace la sonicación. Y los infectólogos van para una otra oficina, que es la oficina de ortopedia, para comprender cómo se hace el manejo de una fractura, de una artroplastia, porque no es tan fácil simplemente orientar a los ortopedistas para sacar todos los implantes cuando están infectados. Entonces, es solamente de una manera más lúdica durante el workshop para que las personas puedan comprender y respetar la opinión de todos los colegas que están trabajando en la infección musculoesquelética. Es eso. muchas gracias. Bueno, pero yo quisiera agradecer a nombre de todos los que están presentes del grupo del hospital, que están ahí los colegas, las colegas y los que estamos conectados también presentes, porque hemos ganado mucho en un tiempo poco menos de una hora. Creo que nos has aportado, tanto el profesor Sales como el profesor Baldi Reis han aportado mucho, han sido muy generosos con nosotros, han dejado muchas inquietudes. Hay que digerir ahora algunas ideas para que este grupo siga trabajando. Ahora el grupo continúa, tenemos algunos casos que ver, pero sinceramente muchas gracias a los dos. Ya hablaremos en breve a ver qué otra actividad podemos hacer conjunta, tal vez mirar los otros 3 o 4 grupos que creo que hay en Colombia. Yo conozco un par, mirar si se puede hacer algún proyecto. Y entre tanto, profesor Mauro, voy a terminar de comentar posteriormente sobre la propuesta del trabajo de infección en artroplastía, que tú amablemente has pasado y que lo vamos a compartir también tal vez la próxima semana en la otra reunión, para mirar qué podemos hacer con esa propuesta tuya, pero dejémoslo para la otra semana entonces. Y muchas gracias a ambos. Obrigado, chefes. Chao. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, Fernando. Muchas gracias. Chao. Gracias.